De volta com o Jornal Regional e estabelecendo conexão também com Roma, informações ao vivo. Você escutou a trilha aí por um instantinho, enquanto a gente estava estabelecendo conexão para o nosso entrevistado especial. Por isso agora, 11 horas e 22 minutos, é hora de entrevista aqui no Jornal Regional. Jornal Regional. Entrevista. Terminou hoje o período das congregações gerais, a preparação para o conclave que acontece agora para a escolha do novo Papa, o novo Pontífice, que vai trazer a sua perspectiva também, falar um pouco mais com a gente a respeito deste momento importantíssimo para a história da Igreja. É o cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida, que está ao vivo conosco, ele que participou de todo esse processo das congregações gerais. Dom Raimundo, seja bem-vindo, muito obrigado por o senhor estar conosco ao vivo aqui no Jornal Regional. Muito obrigado, meu amigo. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Aparecida. Comigo também aqui nos estúdios para essa entrevista, Rafaela Oliveira. Rafa, um momento muito importante para a história da igreja, né? Com certeza, Edu, a escolha do próximo sucessor de Pedro, pedimos, né, a ação com certeza do Espírito Santo para que essa escolha seja realmente favorável a todos e seguimos aqui acompanhando todos os detalhes. A gente começa perguntando para o senhor, Dom Damasceno, sobre esse período das congregações gerais. O senhor participou das reuniões. Eu gostaria que o senhor comentasse com a gente o que são essas congregações gerais, como funciona esse processo de fala dos cardeais também, que foi encerrado hoje, né? Um processo muito importante de escuta também do que os cardeais têm a dizer. Certamente. É importante que antecede todos os cardeais dessas reuniões, das congregações gerais, mesmo aqueles que têm acima de 80 anos. É uma agenda aberta, portanto não há nenhum tema, né, assim, fechado. Cada cardeal pode se manifestar, inscrever-se para falar e é totalmente livre sobre o assunto que ele quer expor nas congregações gerais. Duraram mais cerca de 4, 5 dias as congregações gerais, terminaram hoje pela manhã e agora hoje já à noite, né? Os cardeais que votam, eles então já se deslocam para a Casa Santa Marta, onde ficarão hospedados até a eleição do novo Papa. Então, é onde ali realmente é um momento de escuta dos cardeais que se escutam um ou outro. Todos se pronunciam, todos falam, e é muito rica essas congregações gerais, porque os cardeais são de diversas partes do mundo. Cada um traz ali naquele momento, né, da sua colocação, os desafios, né, da sua igreja, as dificuldades, também os êxitos, e tudo aquilo que ele espera, né, que cada um espera do próximo Papa. De modo que ali permite aos cardeais, durante as congregações gerais, se conhecer um pouco mais, conhecer um pouco de uma maneira mais global a situação da igreja, os seus desafios e aquilo que se espera, né? Portanto, diante de todo esse quadro, dessa realidade do novo Papa. Por isso, ajuda muito, nesse sentido, aos cardeais nesse momento muito importante. Chega porque na Santa Marta, quando se recolhe na Santa Marta para a eleição do Papa, já não há mais palestras, já não há mais encontros, é mais um momento de silêncio, de recolhimento, de reflexão, para que cada um, então, diante de Deus, né, e na sua consciência, possa escolher aquele que ele julgar mais adequado para dirigir a igreja no momento atual, diante dos desafios também que terá que enfrentar. Cardeal, e este é o segundo conclave que o senhor acompanha. Como foi a experiência também de participar como um cardeal eleitor durante o conclave anterior? Que o senhor pode também nos dizer sobre esse rito para a escolha do novo pontífice?
como a Rafa destacou aqui para o senhor, este é o segundo momento que o senhor participa do conclave, a primeira vez como eleitor, agora nesta segunda vez também acompanhando o processo. O que o senhor pode destacar para a gente também destas duas experiências distintas, deste rito importante também que a igreja realiza a cada vez que é necessário escolher o sucessor de Pedro? Esse conclave também tem sua característica. Cada conclave realmente se realiza num determinado tempo com suas características próprias. No caso do primeiro conclave que eu participei, foi para a eleição do Papa Francisco, com a morte do Papa Bento XVI. Os cardeais eleitores eram em número menor. Eram 113 cardeais que votaram no conclave para a eleição do Papa Francisco. Neste conclave, nós teremos 133 cardeais que votarão para a escolha do próximo Papa. Mas, de um modo geral, todo o ritual, né, ele tem digamos assim, as suas normas, de modo que ele transcorre parecido, né, com os demais conclaves que aconteceram anteriormente. Mas tem a sua peculiaridade, porque é um conclave em que nós estamos encerrando, né, o mandato de um Papa, o primeiro Papa latino-americano, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro Papa também argentino, de modo que ele governou a igreja com seu estilo próprio, né, com sua personalidade própria, como um latino-americano, como um argentino, trazendo a sua contribuição, né, durante o seu pontificado, das riquezas, das experiências da igreja, né, na América Latina. De modo que agora não sabemos quem será o sucessor de Pedro, né, o bispo de Roma, quem será o novo Papa. Há sempre uma surpresa, né, diante desse processo, porque os cardeais são totalmente livres, não sofrem nenhuma pressão, não há interesse nenhum em votar nesse ou naquele, interesses pessoais ou de grupos. Há uma liberdade total, de modo que, por isso, a surpresa também sempre acontece na eleição do Papa. Nem sempre aquele que as pesquisas apontam como um possível Papa, ou que está aí nas bolsas, né, nas diversas bolsas, nas apostas, nem sempre ele que será o Papa. Às vezes será um justamente de quem ninguém fala. É o que aconteceu justamente com o Papa Francisco. O Papa Francisco não constava em nenhuma listas, digamos, da mídia, dos jornalistas, não constava em nenhuma bolsa, em nenhuma aposta. E, no entanto, foi justamente ele que foi o eleito, né? O escolhido pelos cardeais para ser o sucessor de Pedro, né? O bispo de Roma, o pastor universal da igreja e, portanto, o novo Papa após o Papa Bento XVI. Cardeal, e conversando também com os outros cardeais, quais as qualidades o senhor e também acompanhando, né, a visão de amigos considera essenciais para o próximo Papa? Todo Papa dará prioridade à evangelização, ao anúncio do Evangelho, porque esta é a missão da igreja. A igreja existe para evangelizar, para anunciar e testemunhar o Evangelho no mundo de hoje. Isto é, anunciar Jesus Cristo, né? Com a sua palavra, com tudo aquilo que ele nos deixou, né? Essa é a missão principal da igreja. E, portanto, o Papa será aquele que vai ser o promotor principal dessa missão da igreja, que é de evangelizar, de convocar, né, os padres, os religiosos, os leigos, a se empenhar nessa missão de evangelizar, de anunciar o Evangelho com a sua vida e também com a sua palavra. Depois temos outras marcas próprias de cada pontificado. Certamente, o futuro Papa continuará também dentro da mesma linha, né, na defesa da vida, da dignidade da vida humana, na defesa da justiça, na defesa dos direitos humanos, porque a criatura mais importante na obra da criação é o ser humano. A igreja estará sempre justamente também na defesa da vida, desde a sua concepção, estará sempre na defesa da vida humana em todos os momentos, né, até o seu término final, né, com a morte. Depois também, a igreja será sempre, né, o novo Papa será sempre um construtor, um defensor da paz no mundo. No mundo hoje tão violento, tão dividido, será sempre aquele que vai estar sempre promovendo a paz, construindo a paz,
através do diálogo, né? Na justiça, na verdade. E será sempre também o Papa aquele que é capaz de escutar a todos, capaz de dialogar com todos. Essas marcas, né, que foram também muito próprias do Papa Francisco, elas continuarão agora com o novo Papa, sem dúvida nenhuma, dentro de situações novas e também dentro da própria personalidade singular, né, de cada Papa que assume o pontificado. Então, há uma continuidade e alguns acentos novos de acordo com os desafios, né, que ele terá que enfrentar durante o seu pontificado. E Dom Damasceno, também, como o senhor destacou, esse momento especial, histórico para a igreja que nós estamos vivendo, as qualidades, tudo aquilo que é discutido, que é conversado em torno do perfil deste novo pontífice, como o senhor destacou, esse vai ser um conclave com cardeais de mais locais do mundo, com maior número de cardeais. Eu sei que o tempo é o tempo de Deus, é o tempo do Espírito Santo, não dá para estimar um tempo para este conclave. Mas deve ser um conclave mais breve, tendo em vista as conversas que já aconteceram. Deve ser um conclave um pouco mais longo do que os últimos dois, por conta do maior volume de cardeais. Com a experiência que o senhor tem, o que é possível analisar a respeito destas possibilidades? Eu creio que será um conclave não muito longo. Talvez não como os dois últimos, né? Que tivemos o Papa Bento no segundo dia e o Papa Francisco no terceiro dia, mas eu creio que dentro dessa margem, mais ou menos, de 3, 4 dias, ou até, quem sabe, no segundo dia, já teremos a eleição do novo Papa. Isso porque hoje, é claro, a mídia hoje permite, né, o contato entre os cardeais, permite o contato entre as pessoas muito mais do que antes, do que anteriormente. Hoje você tem o celular, você tem a televisão, você tem os diversos meios de comunicação que permitem, embora os cardeais sejam de regiões diferentes, distantes um do outro, permitem ir se conhecendo aos poucos. E esse conhecimento se aprofunda mais, evidentemente, durante as congregações gerais. De modo que depois dessas congregações gerais, eu tenho a impressão que o cardeal, né, cada cardeal tem mais ou menos em mente, né, aquele que ele está decidindo, né, escolher como futuro Papa. Agora, num período de oração, de reflexão, de meditação, de discernimento, para que ele possa exercer esta sua função, né, que ele cabe como cardeal, né, escolher o novo Papa. Sabedor que ele é da responsabilidade, né, que ele tem nesse momento, da importância desse acontecimento para a história da igreja, porque você está escolhendo o pastor universal da igreja, de mais de 1 bilhão de fiéis. E toda a imprensa, enfim, todos os meios de comunicação estão voltados para o Vaticano nesses dias até a eleição do novo Papa. Então, é um acontecimento que mexe com todo mundo, em todas as partes do mundo. Todas as pessoas estão nessa expectativa. De modo que eu creio que não deve demorar muito, provavelmente. Eu creio que ficaria nessa margem aí dos conclaves últimos que tivemos, entre 2, 3, no máximo 4 dias. Importante lembrar também que todo esse período que antecede o conclave, são muitos debates, discussões. Agora há pouco também o Vatican News publicou a destruição do anel de Papa Francisco, também do selo de chumbo, que foram os ritos finais da última congregação geral. E agora cresce essa expectativa também, né, Rafa, sobre os ritos que acontecem daqui para frente, né? Com certeza, nós sabemos que existe um juramento que os cardeais, eles são comprometidos de não divulgar nenhuma relação com relação à eleição do Romano Pontífice, mas gostaria, Dom Damasceno, de perguntar se o senhor pode compartilhar conosco algo do que acontece aí dentro da Capela Sistina durante o rito aí do conclave. Essa rotina também, né, da Casa Santa Marta para a Capela Sistina, como são esses dias, essa falta de contato com o mundo exterior também, Dom Damasceno? A Santa Marta é o local da residência dos cardeais, onde eles dormem, fazem as suas refeições. A votação se dá na Capela Sistina, uma capela conhecida também no mundo todo por milhões de turistas, pela sua beleza, pela sua riqueza em arte, né? E o traslado da Casa de Santa Marta para
à Capela Sistina pode se fazer em ônibus, né, do próprio ali do Serviço do Vaticano, ou então a pé. É mais ou menos uma duração de uns 10 minutos até a Capela Sistina, quem vai a pé. Então, a votação se dá na Capela Sistina. Temos, então, um período, nesse período, enquanto se escolhe o novo Papa, um período de mais silêncio, né, como eu disse, de mais recolhimento. Né? Não há nenhuma interferência de ninguém, né, ali no Estado do Vaticano. Não há nenhum meio de comunicação funcionando, né? Não há televisão, não há rádio, não há celular. Estão todos os contatos bloqueados, de tal modo que o cardeal realmente está num clima totalmente isolado, digamos assim, do contato com o mundo exterior, se encontrando entre eles, é claro, durante a refeição, durante o almoço, durante o jantar, durante o café. Não há proibição de conversar um com o outro, entende? Mas é muito mais um momento de recolhimento, de silêncio, de reflexão, de oração. É claro que o ritmo também de oração se procede normalmente, né, durante a eleição do Papa, a missa cada dia, as orações próprias dos padres, né, que estão contidas no livro de liturgia próprio para os padres, aliás, para os cardeais. E, finalmente, a votação. A votação, de um modo geral, são 2 escrutínios cada dia. E cada vez que o cardeal vota, ele tem que fazer um juramento com a mão no Evangelho, justamente para mostrar a seriedade. Ele está votando diante da sua própria consciência, votando diante do próprio Deus que conhece todas as coisas. E justamente para expressar ali com aquele juramento de que ele está votando naquele que ele julga realmente, após reflexão, oração, discernimento, que ele julga o mais adequado, o mais idôneo para estar à frente da igreja a partir de agora. Portanto, realmente é algo muito sério, né, de grande responsabilidade, e tenho certeza que isso acontece com cada cardeal, evidentemente, que vai escolher o Papa. Porque não há pressão, não há interesses, não há chapas, ninguém é candidato, ninguém se apresenta como candidato. Então, é totalmente livre de qualquer pressão, seja externa, seja ali dentro do próprio conclave, né? Pressão de algum outro cardeal ou de algum grupo de cardeal sobre um ou outro cardeal. Então, é um processo onde a liberdade é total. O voto é secreto, ele deposita o seu voto, mas não assina, né, o seu nome, apenas coloca o nome em quem ele está votando. Tudo isso garante justamente todo esse conjunto, né, esse ambiente, tudo garante realmente um processo de muita tranquilidade, de muita liberdade, de muita seriedade, de muita responsabilidade ao escolher um novo Papa. Cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida, participando conosco ao vivo aqui do Jornal Regional, direto de Roma. Dom Raimundo, agradecemos muito a participação do senhor, não é, Rafa? Muita vitalidade, mesmo não sendo cardeal eleitor, mas acompanhando de todo esse processo de perto, participando e a serviço da igreja de uma forma muito bonita também, nesse verdadeiro testemunho também para nós, né, Rafa? Exatamente, Cardeal Raimundo Damasceno sempre à disposição para conversar conosco, trazendo esses detalhes. E o nosso papel, né, como havia conversado com ele também, é a oração fundamental pelos cardeais que estão reunidos em Roma. Muito obrigada, Dom Raimundo. Eu que agradeço essa oportunidade de falar aos ouvintes da Rádio Aparecida. Sempre me faz lembrar, né, o tempo que eu passei em Aparecida durante 13 anos, à frente desta querida, né, arquidiocese que é também o lugar onde nós temos a sede, né, da Padroeira do Brasil, né, Nossa Senhora Aparecida. Foi um prazer muito grande, uma alegria muito grande. Meu abraço a quem estiver nos ouvindo, né, e aqui me coloco à disposição para que durante o conclave e após o conclave, para qualquer outra informação que desejarem. Um abraço a todos. Um forte abraço para o senhor. Leve consigo também as nossas orações, o nosso carinho pelo senhor, pelo trabalho, pelo testemunho de vida que dá também junto à nossa arquidiocese. Obrigado, Rafa, também me acompanhando aqui nessa entrevista. Eu que agradeço.
Agora, 11 horas mais 41 minutos e ao longo de toda a semana, claro, todas as informações do conclave, tudo aquilo que acontece em Roma, você vai acompanhar aqui no Jornal Regional e sempre que tiver a fumaça saindo da Capela Sistina, você vai acompanhar as informações aqui na Rádio Pop, nossa equipe de plantão ao longo destes próximos dias, trazendo para você todos os detalhes em sintonia direto com o Vaticano, com os nossos entrevistados, com analistas, trazendo para você todas essas informações também.